Brasil, século XVIII. A casa do cônego Luiz Vieira da Silva, em Mariana, Minas Gerais, guardava uma biblioteca com 270 obras. Tudo foi confiscado pela igreja. Eram livros considerados perigosos e incendiários, que continham o espírito de revolta, o espírito de Satã, logo nas estantes de um homem religioso. Mais da metade das obras eram em latim, outras em francês, português e espanhol, além de 24 livros escritos em inglês. Também havia muitos dicionários, livros de física, geometria, astronomia, história natural, geografia, noções de agricultura e de arte militar, teologia, direito canônico, liturgia, exegese e apologística cristãs, filosofia, metafísica, lógica e medicina, além de livros de viagens. Entre os autores estavam Voltaire, Racine, Montesquieu, Virgílio, Heráclito, Ovídio, Sêneca e Camões. Olá, amigos da história! Em nosso país, em diferentes períodos, já houve diversas listas de livros proibidos. Na época do cônego Luiz Vieira, eram censuradas todas as obras que, abre aspas, discutiam o regime que convinha impor aos povos para fazê-los felizes, benignos e amigos das luzes, fecha aspas, ou seja, qualquer coisa dos autores iluministas. É o que pode ser conferido no processo judicial nos chamados Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Além do cônego, que era considerado o mais instruído e eloquente dos conjurados e que, apesar de ser pobre, conseguiu reunir obras realmente notáveis para aquela época e para aquele lugar, também foram confiscadas as bibliotecas particulares dos mineiros Cláudio Manuel da Costa, do coronel José de Rezende Costa e do poeta Inácio José de Alvarenga Peixoto, que tinha em casa a arte gramática latina do padre jesuíta Manuel Álvares, que era proibida pelo Marquês de Pombal. Pois é, o Pombal, secretário de Estado dos Negócios do Reino Português, havia expulsado os jesuítas daqui. Entre outras razões alegadas na época, uma era a de que os chamados soldados de Cristo instigavam revoltas contra Portugal. As famosas reformas pombalinas desarticularam esse trabalho missionário desenvolvido durante séculos na vida política e intelectual brasileira e principalmente na educação. Com os jesuítas chegaram ao Brasil o alfabeto, o latim, a gramática e a literatura cristã de fundo espiritual e místico. Fazia parte do trabalho de expansão da fé católica e de contenção do avanço do protestantismo também. No fim dos anos 500, existiam bibliotecas jesuítas no Maranhão, no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Quando foram expulsos em 1759, a biblioteca dos jesuítas reunia 15.000 volumes. Muitos títulos foram confiscados, entre eles clássicos como Virgílio, Cícero, Horácio, Ovídio, Sêneca, Aristóteles, Platão, Demóstenes, Homero, Hesíodo e Píndaro, todos censurados no índice dos livros proibidos pela própria Igreja Católica, o Index Inquisitorial, uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas. Já a partir do final do século XVIII, uma loja de livros e uma biblioteca pública começaram a funcionar em Salvador. Além disso, havia tipografias autorizadas e instaladas na Bahia e em Pernambuco. No início do século XIX, o Rio de Janeiro já contava com mais 6 livrarias. Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, foi regulamentada a liberdade de imprensa e chegou ao fim o monopólio da impressão régia, com a instalação de novas empresas gráficas. E se engana quem pensa que os livros e os impressos circulavam somente aí entre os estudantes e os letrados. Existia todo um submundo da literatura ilustrada, pois mesmo sem imprensa na colônia, as ideias circulavam em panfletos e cópias manuscritas, em cadernos de notas, em textos embarcados clandestinamente e vendidos aos interessados. A circulação dessas ideias afrancesadas, proibidas,
iam além das elites esclarecidas, pois foram encontrados vários cadernos com cópias da obra de Rousseau, por exemplo. Mas foi um autor português a causar alvoroço na sociedade brasileira. Essa de Queiroz publicou O Crime do Padre Amaro em 1875. A obra foi proibida em salas de aula de todo o país. Denunciava a corrupção de religiosos e também questionava o celibato clerical. O livro gerou grandes protestos dentro da Igreja Católica, como era de se esperar. Também no final do século XIX, A Carne era o título de outra publicação polêmica, lançada pelo escritor brasileiro Júlio Ribeiro em 1888. Tratava de temas considerados tabus na época, como o divórcio, o adultério e a sexualidade. O livro chegou a ser condenado, causou escândalo entre as famílias paulistanas tradicionais e os jovens eram proibidos de ler a obra, mas muitos chegaram a comprar em segredo. Em 1895, o Brasil parou em choque com a publicação do Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. O livro foi duramente atacado pela crítica e o autor entrou para a história como maldito, um romance obsceno, marginal. Tudo isso porque abordava a relação homossexual entre dois marinheiros. Romance protagonizado por um homem negro, numa relação interracial. Era muito atrevimento para a época e ainda tratava da escravidão e dos excessos da disciplina militar. Foi preciso relegar a obra ao esquecimento. O livro seguiria censurado na ditadura do governo Getúlio Vargas, por exemplo. E só muito depois, o escritor foi finalmente reconhecido como um dos grandes expoentes do naturalismo brasileiro. Entra nessa lista também O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, publicado em 1890. Outra obra a transtornar a sociedade tradicional ao trazer vários temas polêmicos. O livro contava a história de um português, dono de um cortiço, e dos moradores do local, todos corrompidos pelo ambiente em que viviam. Mas mesmo com a chegada do século XX, a censura não acabaria. Nos anos 30, o padre Serafim Leite pediu a punição do escritor pernambucano Gilberto Freire, considerado o pornógrafo de Recife pela sua obra Casa Grande Senzala, sobre a formação sociocultural e econômica brasileira baseada nas relações senhor e escravo. Já Monteiro Lobato era criticado pelo padre Sales Brasil por representar o caboclo da roça de forma estigmatizada, encarnado no personagem Zé Brasil, marcado pela fome, a miséria e as doenças. As ideias do autor eram classificadas como perniciosas à moral e à família brasileira. Mais tarde seria a vez de Jorge Amado e seu Capitães de Areia, publicado em 1936. Esse é um dos clássicos do escritor baiano. Conta a história de meninos que viviam pelas ruas. Fala da desigualdade social, do abandono, criminalidade e do sincretismo religioso. Pegou mal na época, muito mal. Durante o regime militar no Brasil, que durou 21 anos, foram vários os livros proibidos, taxados de subversivos e indecorosos por atentar contra os bons costumes. Foi o caso de O Casamento, de Nelson Rodrigues. O famoso autor de teatro lançou esse romance em 1966, censurado por ser considerado um atentado à família brasileira. Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, é uma coletânea de contos censurada em 1976. O autor era ex-policial e descrevia a dura realidade dos centros urbanos de forma bem direta. Desagradou o ministro da Justiça do governo Geisel e um político chegou a dizer que se tratava de pornografia pura e pregou a prisão do escritor.
Em 1974, Inácio de Loyola Brandão teve que publicar o romance Zero na Itália, porque as editoras brasileiras se recusaram. Em 1981, o autor seria proibido de novo ao publicar a obra Não Verás País Nenhum, que é uma distopia bem pessimista sobre o Brasil do futuro, devastado e ditatorial. O protagonista descobre um furo na mão inexplicável, e é esse o ponto de partida para essa narrativa. Cassandra Rios, com seus romances eróticos, já se apresentava como a autora mais proibida do Brasil. Era considerada pornográfica. Foi à falência em 1976, quando 14 obras dela foram censuradas em apenas 6 meses. Mesmo assim, atraiu bastante a curiosidade dos leitores ao abordar a sexualidade com uma linguagem direta e de um ponto de vista feminino. Assim como no Brasil, várias outras obras também foram censuradas em diferentes épocas em várias partes do mundo e pelas mais diversas culturas. Pela obra Madame Bovary, de 1857, o autor Gustave Flaubert foi levado a julgamento no tribunal, acusado de ofender a moral e a religião. O regime nazista promoveu uma grande queima de livros em 1933, levando ao fogo as ideias de autores como Thomas Mann, Nietzsche, Freud e Einstein. A consciência sobre o poder das palavras levou muitos a tentarem apagar o que foi escrito, transformar em cinzas e fumaça o pensamento alheio que incomodava. E às vezes, quem começou queimando livros, acabou queimando também pessoas. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe um joinha e se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E até a próxima, com uma história a mais.